Oi para toda a família Canção Nova, agora 9 horas e 31 minutos, né? Hora de ficar bem informado aqui na Canção Nova. Estamos ao vivo de São Paulo, você já tem aí imagens ao vivo da capital paulista, da Vila Mariana. Hoje a máxima aí prevista 31 graus, mas pode ter pancadas de chuva à tarde. E quarta-feira é dia da catequese do Papa, daqui a pouco direto de Roma. O Túlio Fonseca conta como vai ser a Semana Santa por lá. E cardeais superiores vão ter redução de salários. E a nomeação da freira salesiana, a economista irmã Alessandra Smirilli, para o setor de desenvolvimento integral do Vaticano. E aqui no Brasil, infelizmente, um novo recorde. Até a noite de ontem foram registradas mais de 3 mil mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro deve receber chefes de poderes, governadores e ministros para discutir medidas de combate à Covid. Para conter o avanço do coronavírus, a cidade de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro adotaram um feriadão de 10 dias. E atenção para o prazo de envio da declaração do imposto de renda. Vamos conversar com um especialista para tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Vamos para o intervalo com imagens do Distrito Federal. Por lá, o dia de sol com algumas nuvens, não tem previsão de chuva e os termômetros podem chegar aos 30 graus. O intervalo é só 2 minutinhos, a gente volta já. Bom, agora são 9 horas e 35 minutos e os cristãos se preparam para viver a semana mais importante aí, que é a Semana Santa. O Vaticano anunciou como devem ser as celebrações esse ano, adaptadas às exigências que a Covid impõe. Vamos a Roma conversar com o Túlio Fonseca, ele traz detalhes também da catequese do Papa Francisco de hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Francisco hoje deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a oração e dedicou suas reflexões ao tema Rezar em Comunhão com Maria e disse que nas vésperas da solenidade da Anunciação podemos refletir que a oração cristã não teria sentido se não se encarnasse. O Papa fez questão de destacar que Cristo é o nosso único mediador. É a ponte que atravessamos para chegar ao Pai. Somente Ele é o único Redentor por excelência. E cada oração que elevamos a Deus é por Cristo, com Cristo e em Cristo. E que é também por meio de Jesus, então, que encontramos as devoções e, em primeiro lugar, está Maria, sua mãe. Isso faz com que ela nos apresente sempre o seu filho. E enfatizou: Maria muitas vezes é mais discípula do que mãe, pois suas atitudes são um verdadeiro catecismo. Maria sempre indica o Cristo. O Papa também refletiu sobre a tradicional oração da Ave Maria e afirmou que em cada palavra pedimos a presença de Nossa Senhora em todos os momentos da nossa vida, inclusive na hora da nossa morte. E destacou que Maria está sempre ao lado daqueles que neste momento de pandemia concluíram seu caminho na terra em tristes condições de isolamento. E disse: Maria está sempre ali, com sua ternura materna. Ao finalizar a catequese, o pontífice concluiu dizendo que as orações a Nossa Senhora jamais são em vão, porque ela é a mulher do sim e, como respondeu ao anjo, responde também às nossas súplicas. E completou: ela nos escuta como mãe e com sua bondade nos defende dos perigos e se preocupa conosco. Maria cuida de cada um de seus filhos, até mesmo quando estamos preocupados, ocupados. Ela ora conosco, intercede por nós. Maria reza também por quem não reza, disse o Papa. Já em seu apelo final, Francisco pediu orações pelas vítimas dos atentados terroristas em Níger, na África, e também solidarizou-se com aqueles que sofrem gravemente por conta das recentes inundações na Austrália. E ao recordar que hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, disse rezar pelas vítimas desta doença e ressaltou a importância dos estudos para a descoberta da cura deste mal. Outra informação, Rodrigo, é que a sala de imprensa do Vaticano divulgou os compromissos do Papa Francisco para a Semana Santa deste ano, que serão inclusive transmitidas pelo sistema Canção Nova de comunicação. Todas as celebrações da Semana Maior, assim como no ano passado, serão celebradas aqui no Vaticano com pouca presença de fiéis. O pontífice estará presente em quase todas as atividades que iniciam no domingo de Ramos. Na quinta-feira santa, Francisco presidirá a Missa do Crisma. Já a Santa Missa de Lava-Pés será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re. E na sexta-feira, seguindo a tradição, ocorrerá a celebração da Paixão do Senhor e a Via Sacra,
que, como no ano passado, será na Praça de São Pedro e não no Coliseu, como de costume. O momento contará com a presença do Santo Padre e com as reflexões, desta vez, feitas por crianças e jovens da Diocese de Roma e do movimento dos escoteiros católicos italianos, abordando temas atuais dos sofrimentos da humanidade e da busca de esperança. O tríduo culmina com a Vigília Pascal no Sábado Santo e com a Santa Missa da Ressurreição no domingo. Todas as informações de cada celebração e também os resumos das atividades do Papa estarão disponíveis no site noticias.cançãonova.com. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Túlio, pelas informações, né? A Canção Nova com você mais perto do Papa, sempre. E o Vaticano anunciou hoje a nomeação de uma mulher como secretária do setor de desenvolvimento humano. A economista salesiana irmã Alessandra Esmerilli, de 47 anos, doutora em economia política, estava colaborando com o Vaticano como conselheira de comissão de crise da Covid-19. E o Papa Francisco anunciou hoje medidas para a redução de salário de cardeais e superiores. Por meio de um motu próprio, um documento expedido diretamente pelo Papa, o Vaticano decidiu reduzir os salários dos cardeais em 10%, os chefes e secretários de dicastérios tiveram redução de 8% e o salário de padres e religiosos caiu 3%. A carta apostólica sobre a contenção de despesas para os colaboradores da Santa Sé, do governo do Estado da Cidade do Vaticano e outros entes coligados, inicia com a afirmação de que um futuro economicamente sustentável hoje exige, entre outras decisões, a adoção de medidas relativas à remuneração de funcionários. As medidas valem também para o Vicariato de Roma, autoridades das basílicas papais. A seguir, medidas para impedir nova onda de Covid na Europa. A gente tem imagens da ponte Hercílio Luz em Florianópolis, na capital catarinense. O dia é de sol com períodos nublados e pode chover a qualquer hora. A máxima por lá hoje é de 29 graus. CN Notícias está de volta, agora 9 horas e 43 minutos. Falando de notícia internacional, a fome extrema deve aumentar em mais de 20 países nos próximos meses. O alerta é da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e do Programa Alimentar Mundial. Mais de 30 milhões de pessoas estão a um passo da fome extrema. Situação agravada por conflitos internos, alterações no clima e pandemia de Covid-19. A maioria dos países afetados está na África, mas a fome pode atingir outras regiões, incluindo a América Latina. O relatório conclui que a América Latina deve ser a mais atingida pelo declínio econômico e a recuperação será mais lenta. Medidas para impedir uma nova onda de Covid na Espanha e incêndio em campo de refugiados estão entre os destaques do noticiário estrangeiro de hoje. O El País estampa: saúde pretende encerrar atividades não essenciais às 20 horas na Páscoa. Às portas da Páscoa, as autoridades sanitárias estão preocupadas com o aumento gradual da incidência do coronavírus no país, a escalada da pandemia na Europa e a proliferação da variante britânica, mais contagiosa e mais letal. O Ministério da Saúde e as comunidades autônomas vão discutir na tarde de hoje a ampliação de restrições que devem entrar em vigor nesta sexta-feira, dia 26, para tentar conter uma quarta onda. O Jerusalem Post traz notícias das eleições em Israel e afirma: Netanyahu tem perda estreita enquanto o país conta votos. Benjamin Netanyahu não seria capaz de formar um novo governo pela primeira vez em sua carreira de 3 décadas, de acordo com resultados preliminares das assembleias de votos regulares informadas pelo Comitê Central de Eleições. O The Guardian destaca: eu perdi tudo mais uma vez. O horror do incêndio em Cox's Bazar. Pessoas apanhadas pelas chamas descrevem pânico e desespero depois que um incêndio atingiu um campo de refugiados no sudeste de Bangladesh. Segundo autoridades locais e trabalhadores humanitários, 45 mil pessoas tiveram que fugir do local. O incêndio deixou pelo menos 15 mortos e há centenas de desaparecidos. Vamos falar agora da vacina contra a Covid. O Conselho Americano, que monitora resultados de pesquisas clínicas, considerou incompletos os recentes dados de eficácia da vacina da AstraZeneca Oxford contra o novo coronavírus.
O laboratório britânico afirmou que até amanhã deve disponibilizar informações mais atualizadas. E devido ao surgimento de alguns casos de pacientes que sofreram trombose após terem sido vacinados, a Espanha tinha suspendido o uso da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, mas hoje resolveu retomar o uso do imunizante. O uso do medicamento inglês foi paralisado no país na última semana por suspeita de reações que poderiam provocar trombose. Além da Espanha, outros países europeus, como a Itália, a Alemanha e França, também decidiram suspender o uso da AstraZeneca. Após a suspensão, a Organização Mundial da Saúde orientou aos países a retomarem o uso da AstraZeneca, já que os casos de trombose não foram comprovados e não tiveram relação direta com a vacina. O laboratório também se pronunciou na semana passada, informando que não há evidências científicas claras que comprovem o risco da vacina. Além do retorno do imunizante, o Ministério da Saúde espanhol ampliou o uso do medicamento para cidadãos até os 65 anos. Anteriormente, a aplicação estava limitada a pessoas com até 55 anos, por não haver ainda ensaios suficientes que garantiriam a eficácia a quem está acima dessa idade. Ainda sobre a vacinação, ontem o governo espanhol informou que até o final do verão europeu, em setembro, 70% da população espanhola já tenha sido vacinada. Essa meta, segundo o governo, vai depender da chegada das doses adquiridas. Vamos saber agora a previsão do tempo. As chuvas devem diminuir hoje sobre a maior parte do sudeste e centro-oeste no estado da Bahia. Tempo instável no leste de Santa Catarina e seco no sul e leste gaúcho. Nas demais áreas, a previsão é de sol e chuva à tarde. No sudeste, o sol predomina na maior parte da região. Tem chuva isolada no leste de São Paulo e entre o sul de Minas e o do Rio de Janeiro. O tempo segue firme também no Distrito Federal e no leste de Goiás. No restante do centro-oeste, sol de manhã e chuva entre a tarde e a noite. Chove no norte do Pará, Amapá, grande parte de Roraima e Rondônia e no sul do Amazonas. Nas outras áreas faz sol, mas tem várias pancadas de chuva. No nordeste chove a qualquer hora no litoral entre Maranhão e Piauí. Tem chuva passageira no leste da região e o sol predomina entre o interior da Bahia e de Pernambuco. Chove à tarde nas demais áreas. A seguir, a reunião do presidente Jair Bolsonaro com chefes de poderes, governadores e ministros para discutir medidas de combate à Covid e a criação de um super feriado no Rio de Janeiro. A gente vai para o intervalo com imagens da cidade maravilhosa. Por lá, sol com algumas nuvens, a máxima é de 34 graus, sem previsão de chuva. Tá maravilhosa mesmo. Os presidentes de poderes, ministros e governadores estão reunidos nesse momento para discutir os rumos na condução da pandemia, que teve seu pior dia em número de mortes ontem, infelizmente, né? A corrida contra o tempo na vacinação se torna cada vez mais essencial. Vamos a Brasília conversar com Otávio Martins, que tem as informações. Vamos ver se a gente consegue. Otávio, a gente já está te vendo. Quais as informações? Acho que o Otávio não está conseguindo falar com a gente. Pessoal, vamos seguir com a outra reportagem do Rio de Janeiro? Otávio, você está me ouvindo? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. Então, essa reunião está acontecendo agora de manhã no Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, alguns governadores presencialmente, como, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado, também Romeu Zema, né? Então, esses governadores de Minas e de Goiás, esses governadores estão na reunião, alguns outros governadores também foram convidados para participar do encontro. Esse encontro deve definir aí uma linha nacional de como o país vai conduzir a pandemia a partir de agora, já que sabemos que vivemos aí os piores dias da pandemia até o momento. Então, esperamos que esse encontro defina aí uma linha nacional para que sigamos aí, então, no combate à pandemia. A reunião acontece nesse momento, é esperado aí um pronunciamento, uma fala das autoridades após a reunião e vamos acompanhar, então, esse desdobramento dessa reunião. Agora, falando um pouquinho sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, ele deixou claro, né,
que é importante a vacinação está aí no primeiro plano do governo, destacou as compras que o governo já fez hoje e disse que até o final do ano, com as 500 mil doses já adquiridas pelo Brasil, entre Butantan, Fiocruz, Pfizer, e Janssen, que essas 500 mil doses vão servir para vacinar todos os brasileiros até o final do ano. Esse foi o recado principal, então, do presidente Jair Bolsonaro, que deixou claro que até o final do ano todos os brasileiros devem ser vacinados com as 500 mil doses de vacinas já adquiridas pelo país até agora. Bom, o estado do Rio de Janeiro adotou a criação de um feriadão de 10 dias. Mais informações com a Silvia Helena Gonzaga. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro antecipou e decretou uma série de feriados de 10 dias que acontecerão entre o dia 26 de março e dia 4 de abril, que é domingo de Páscoa. O projeto foi enviado pelo governo do estado na tentativa de conter o avanço do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro e em todo o estado, e também de não prejudicar o funcionamento do comércio. No entendimento dos deputados, 70 deputados, apenas 5 votaram contra, aprovaram plenamente esse projeto e, inclusive, acrescentaram uma resolução bastante importante que, havendo dúvidas entre as regras, havendo diferença entre regras estaduais e municipais, vale as regras mais restritivas. E isso dá uma autonomia aos governos municipais. O projeto ainda não foi sancionado, ele pode ter o veto do governador Cláudio Castro, mas, segundo os deputados, esse veto poderá ser vencido porque há jurisprudência, capaz de confirmar a legalidade desse projeto. O Rio de Janeiro precisa muito de orientações claras, porque nós temos números que crescem a cada dia. Nós estamos com a capacidade hospitalar na rede SUS, 90% das UTIs ocupadas e 71% das enfermarias. Quanto mais clareza houver para a população, melhor é para o combate à pandemia. Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Novas Notícias, primeira edição. Começa sexta-feira o feriado antecipado na cidade de São Paulo. A repórter Aline Imércio explica quais são as restrições desse período. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. A partir dessa sexta-feira, começa a valer os feriados antecipados na cidade de São Paulo. A medida foi instituída pelo prefeito Bruno Covas para conter o avanço da Covid-19 na cidade, que vive aí a sua pior fase na pandemia. Os feriados começam agora dia 26, na sexta-feira, e vão até o dia 4 de abril, abrangendo inclusive o feriado da Sexta-feira Santa. Mas a gente lembra que as restrições na cidade, para quem pretende sair ou viajar, continuam intensas. Quem pretende ir à praia, por exemplo, o litoral de Santos já decretou lockdown na cidade e as praias estão com acesso restrito. Cidades do interior, como Campinas, também já decretaram restrições à circulação de turistas, inclusive dificuldades para alugar chácaras por lá. A gente lembra também que restaurantes só funcionam no sistema de entrega, shoppings, parques também estão fechados, como aqui o do Ibirapuera, que a gente está hoje. Comércio não essencial continua fechado e os bancos vão abrir somente para serviços essenciais e que passarem por uma triagem. Estão aí inclusos idosos que precisam ser atendidos, estão com dificuldades, e também quem está com dificuldade de sacar algum benefício. Então a dica que a gente deixa é curtir o feriado em casa e protegido para a gente combater a Covid-19. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Começou este mês a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021. O prazo para o envio da declaração é dia 30 de abril. É importante ficar de olho no calendário, porque quem perder a data vai ter que pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. E é preciso também ficar atento às regras e sobre isso que a gente conversa agora então com o Maurício Gonçalves. Ele é especialista em ciências contábeis, está ao vivo com a gente. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Bom, para quem vai declarar o imposto de renda, então, pela primeira vez, explica um pouquinho como é essa declaração e que a Receita pede todos os anos e como deve ser feita essa declaração. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os telespectadores.
Bom, o imposto de renda é um imposto que o governo ele cobra sobre os ganhos das pessoas, né, como salários, aluguéis, aposentadoria, pensão, prêmios de loteria e todos os outros ganhos, né? Então, o contribuinte ele precisa colocar na declaração tudo o que ele ganhou no decorrer do ano de 2020, como salários, pensão, aluguéis, os bens que ele possui, como casa, carro, conta corrente, aplicações financeiras, e o que ele pagou, por exemplo, escola, plano de saúde, de plano de previdência privada e entre outros no ano passado. Maurício, a gente está encerrando já, vou pedir para você ser bem breve, mas eu tenho duas perguntinhas para você. Quais são as regras da declaração esse ano, né, se tem alguma novidade, e se é possível fazer doações também na hora de fazer a declaração? Perfeito, Rodrigo. Bom, é obrigado a declarar, né? Quem teve rendimentos tributáveis que somados ultrapassassem R$ 28.559, quem também recebeu rendimentos isentos e não tributáveis no total de R$ 40 mil, quem negociou ações na Bolsa de Valores, quem tinha como bens acima de R$ 300 mil e outras regras. A grande novidade para esse ano é para quem recebeu o auxílio emergencial e outros rendimentos tributáveis superiores a 22.847. Além do contribuinte ter que fazer a declaração, ele precisa devolver o auxílio emergencial. Em relação à doação, sim, é possível destinar 3% do imposto de renda às entidades que estão homologadas no Estatuto da Criança e do Adolescente ou no Estatuto dos Idosos no ato da declaração. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação. E olha, antes da gente encerrar, a gente quer mostrar aí uma tradição libanesa que ensina a colocar uma faixa azul ao redor das igrejas, simbolizando aí a proteção de Nossa Senhora contra o mal. Na terça-feira, dia de Santa Ráfica, Santa Rebeca, esse gesto foi realizado na Catedral Nossa Senhora do Líbano, aqui em São Paulo, e eu mesmo fiz o registro. Pessoal, quero mostrar aqui essa tradição, olha, essa faixa azul, contornando toda a Catedral Maronita. Essa é uma tradição maronita, pedindo a proteção de Deus contra todas as pestes, pandemias. Então foi feito isso aqui hoje na Catedral, olha que legal, contornando toda a igreja. Bacana, né? CN Notícias está terminando. Fique com Deus. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Tchau, tchau.